Olá, boa noite a todos. Vamos lá, mais uma sexta-feira, mais um momento aqui para a gente utilizar esse espaço na internet para poder falar sobre saúde e segurança do trabalho. Na nossa live de hoje, a gente vai tratar de um tema que é assim fundamental, que seja amplamente discutido e que, por mais que não seja diretamente saúde e segurança do trabalho, é totalmente pertinente às questões relativas à saúde e segurança no trabalho. A gente vai falar sobre o trabalho escravo no Brasil. E o nosso convidado de hoje é o meu querido colega de trabalho, amigo, que é o Keké, Alexandre Lira, uma pessoa que tem ampla experiência na área do trabalho escravo no Brasil. Então, já entrou aqui, vamos ver se eu consigo botar ele. Que não tem Instagram, primeiro convidado da história do Instagram que não tem Instagram. Vamos ver se dá certo aqui. Ô, Keké, bem-vindo ao Instagram. Ô, Ana, Aninha, eu vou te contar assim, eu não tenho a menor ideia o que está acontecendo, não tenho Instagram. Michele estava agachadinha aqui do meu lado, tensa, eu estou nervoso, né? Numa sexta-feira, o pessoal perguntando se era live musical, eu falei, não, rapaz, a live é séria, não é bagunçado o negócio, não. Não tem Orkut, não tem Facebook, não tem Twitter, não tenho nada, estou aqui só você mesmo. Ó, Fazer o aqui no Diego tá Instagram. aqui, e o Diego tá falando que você é cringe. Cringe é uma gíria nova que eu estou tentando entender o que é, porque eu tenho dois filhos, uma filha adolescente e um filho pré, e eles estão usando essa palavra e eu estou tentando entender o que significa, mas pelo visto se aplica a você, que é cringe. Né? A Muito semana bom. toda eu passei ouvindo aí essa expressão, também não tive atenção para ver o que era, mas assim, é tudo muito louco. Estamos aqui nesse Instagram, só Tudo você muito mesmo, para me louco, vamos tirar lá. um frio tremendo nesse Rio de Janeiro aqui no Flamengo, uma loucura, estou tudo Mas, ó, tampado aqui. merece Estamos um aqui. brinde à sexta-noite e ao seu debut no Instagram. Não, e deixa eu te contar outra coisa. Você direcionou o vinho? Nunca tomei vinho, a não ser um sangue de boi, olhe lá, quando eu era mais Ah, novo, ainda estou com vinho. Então, é tudo muito novo, é um divisor de ó, águas nesse então momento. é a dica. Fiquem até o final da live, porque na medida em que o álcool for tomando conta do que quer, ele vai contar tudo do trabalho escravo. Eu estou me sentindo aqui na frente de Maria Gabriela, né? O Gilson, assim, nervoso, Opa! nervoso. Vamos lá, vamos bebendo, vamos Vamos falando, vamos lá, conversando, Keké. trocar essa ideia aí. Então, bom, pessoal, eu vou começar a aproveitar aí que o pessoal está entrando, vou apresentar o convidado, que normalmente eu demoro tanto para conseguir fazer o negócio funcionar, que eu vou primeiro apresentando o convidado. Vamos lá. O que é formado em Direito, atuou como advogado entre 92 e 2007, trabalhou no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, como ministro, como assessor do ministro Ives Gandra, no Ministério Público Federal, como assessor da Subprocuradora-Geral da República, ela, o IECO, falei certo? Falei Vieco, certo. Vieco, Vieco. Vieco. A FT, né, Auditor Fiscal do Trabalho desde 2010, foi subcoordenador do Grupo Especial de Combate ao Trabalho Escravo, chefe da Divisão de Fiscalização para erradicação do combate ao trabalho, erradicação do combate ao trabalho escravo, não, deve ser para erradicação do combate do trabalho escravo, né? Exatamente. É. Integrante da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, no acolhimento aos novos AFT chegados ao Rio de Janeiro em 2016, foi quando eu te conheci, que é naquela recepção aos nossos novos colegas, né? Os famosos meus queridos e minhas queridas, né? Atuante Baby no Sal. combate ao trabalho escravo, compondo a equipe no projeto do Rio de Janeiro desde 2016 e é o atual coordenador do projeto de inserção de aprendizes, além de continuar atuando como mão de obra pelo projeto de combate ao trabalho escravo aqui no estado do Rio de Janeiro. E também é membro do projeto de combate à fraude aos vínculos empregatícios no Rio de Janeiro no período, né, de 2017 a 2020. Então, o que é? Vou passar aqui para você poder chegar, né, para poder dar aí boa noite para o pessoal que está acompanhando. E quero te pedir para já emendar e começar a falar como é que foi essa sua história, né, de chegada, né, desse vínculo com a questão do combate ao trabalho escravo no Ministério atualmente, né, Ministério do Trabalho, atualmente Ministério da Economia. Bom, Aninha, primeiro,
Agora, formalmente, oficialmente, boa noite, né, a todas e a todos. É um grande prazer, uma grande honra. Hoje de manhã, quando eu dei uma disparada para a moçada, eu falei isso, né, tá aqui contigo, né, esse friozinho na barriga, além de todo o frio que está no Rio de Janeiro, mas eu tenho certeza absoluta que vai ser um papo bem bacana. Nessa troca de ideias aqui, né, a gente continua aprendendo muito. Estou vendo uma galerinha que vai passando os nomezinhos aí, uma moçadinha boa, né? Você falou de 2016, mandar um abraço aí a todos e todos que a gente chamava de meus queridos e minhas queridas, né? Uma moçada excelente que chegou para somar aí, que hoje carrega esse piano, né? Somos poucos auditores fiscais de trabalho, né? Precisamos urgentemente de concurso público, né? Mas não somos preguiçosos, estamos metendo a cara. Na verdade, a razão de eu ser auditor fiscal do trabalho é a existência dessa temática, né? O combate ao trabalho análogo de escravo. Eu, como você deu uma lida no currículo, eu me formei em Direito e fui exercer advocacia. E nunca dei muita bola, muito embora meu pai, José Paulo da Cunha Lira, já falecido desde 99, tenha sido auditor, né? Ele entrou no Ministério em 1979, depois teve um concurso interno pelo DASP e ele se tornou auditor naquela época com o Orlando, com o João Matos, uma moçada desde sempre muito amiga nossa aqui. E minha mãe da Secretaria de Inspeção do Trabalho também desde sempre. Alô, dona Rose! Né? Ficou 35 anos ali na Secretaria, aposentou em 2011. Então eu tinha essa influência em casa, mas que nunca foi exercida assim para me direcionar para o concurso de auditor fiscal do trabalho. Na verdade, como eu disse, eu fui para a advocacia e estava desenvolvendo o exercício da advocacia de maneira bem tranquila e feliz. Mas em 2006, acho que foi o seu concurso, né, Helena? 2006, eu me interessei pela temática. Não lembro exatamente por quê, mas passei a dar uma namorada nas temáticas e me apaixonei pela do combate ao trabalho escravo. E aqui fazendo abrir um pouco essa ideia para quem né, o público que está nos assistindo, que não necessariamente é da Auditoria Fiscal do Trabalho, para a gente estar falando aqui de uma temática. Né? O auditor fiscal do trabalho é aquele que impede que o trabalhador despenque de um andaime, né? De uma obra, né? Que perca um braço numa serra elétrica, né? Mal instalada. É aquele que insere o portador com deficiência, é aquele que combate o trabalho infantil, né? Fiscaliza se o FGTS está sendo realmente recolhido devidamente, combate as fraudes aos vínculos para você não ficar na informalidade quando os requisitos é de relação de emprego, analisa os acidentes de trabalho. Então, quer dizer, as nossas temáticas são as mais variadas, né? E a sociedade, exatamente, a sociedade precisa entender isso. Na verdade, que vou só aproveitar, assim, eu sempre aproveito, né, para falar, quando estou fazendo a live aqui, primeiro que isso aqui é um canal que não tem nada a ver com ministério nenhum, tá? É uma coisa privada. E eu aproveito muito para falar sobre o que a gente faz, né? Para falar com as pessoas, porque a gente muitas vezes faz um trabalho muito invisível, muito individual, né? Às vezes a gente não consegue divulgar a amplitude, a profundidade, a importância do trabalho que a gente faz. Mas é de A a Z, né? Vai do trabalho escravo, passa pela parte do FGTS, regularização de vínculo. Então, tudo que diz respeito às questões trabalhistas, a gente está envolvido de alguma forma. Todos os processos produtivos, em algum momento, tem um dedo de auditor fiscal participando ali, né? Então, é uma carreira que está muito relacionada com a questão da dignidade humana, né? Da conquista dos direitos básicos, né? No trabalho, na rotina, na sobrevivência do trabalhador. Então, vim parar aqui, ao contrário de você que já tinha uma ideia de onde estava indo, eu, na verdade, vim no acaso, né? Fui fazer concurso, aí esse não tem contabilidade, opa, eu vou, mas realmente foi a melhor coisa também que eu podia ter feito, porque encontrei aqui. Na verdade, tem isso também, né? A gente é uma carreira que tem espaço para pessoas que tenham todos os tipos de afinidades. Você foi no trabalho escravo, eu estou na saúde e segurança do trabalho, pessoal da legislação, fraude, FGTS, tem de A a Z. Eu acho difícil você ter alguém que não encontre, né? Que não se encontre, que não encontre um espaço de paixão, de atuação realmente apaixonada pelo trabalho como essa carreira. Mas desculpa, vai lá, segue lá, que é você que é o
convidado. Estamos aqui para essa partilha mesmo. Inclusive, tem já uma colocação aqui no chatzinho, né, de uma pessoa que colocou assim: é possível ser auditora fiscal do trabalho quando houver concurso e somente militar na área de trabalho escravo, mas é o que, como a Aninha falou, possível mas é tanto tema interessante, tanto tema bacana, né, voltado para essa Então, só análise para de direito responder humano. essa pergunta, eu achei que eu era fisioterapeuta, não é o assunto, a gente já vai entrar no assunto, eu juro. Eu achei que eu fosse trabalhar com ergonomia a vida inteira. Tem nada a ver hoje, né? Eu descobri tantas outras coisas assim que eu me identifico de verdade, mas é isso. Mas possível né? Tem muito espaço para você seguir a sua própria vocação, sua afinidade. Vou só pedir para quem quiser fazer pergunta, tem uma caixinha de pergunta aqui embaixo à direita, que é um pontinho de interrogação. É mais fácil de ver, porque eu não enxergo direito, sei lá o que está acontecendo, mas eu não enxergo essa letrinha branquinha direito, não. Então, quem puder fazer a pergunta lá na caixinha, parece melhor para mim, tá bom? Vai lá, Keké, segue aí. Fala Não, aí, você chegou no trabalho escravo. nessa partilha dinâmica aí, aproveitamos, buscamos uma colocação do chat. Então foi isso. Então, namorei o tema, fiz um concurso de 2006 muito capenga e falei, é isso que eu quero e rascunhei um projetinho para no próximo concurso eu ter melhores condições de ser aprovado, buscar uma vaga. E veio o concurso de 2010 e graças a Deus deu certo. Então, quando eu entrei, eu fui lotado em Palmas, agosto de 2010. Em outubro, eu fui chamado para participar de uma operação do Grupo Móvel com meu querido amigo, meu guru, o Bené. Né? Tava a Norminha, tava Márcio Bernais, Serginho Stobe. Eu fui com o Leandro Vagliatti, né? Até outros grandes amigos meus, e Leandro, meu irmão. E aí participei e falei, é isso que realmente eu quero fazer da minha vida, né? Ser auditor fiscal do trabalho e por hora, estou exatamente fazendo o que eu imaginei fazer, né? Combater o trabalho anal escravo. Participei de mais algumas operações e participei de uma reunião que é mais ou menos assim, para quem não é da Auditoria Fiscal do Trabalho, é como se estivesse indo para uma sala de justiça, né, com aqueles super-heróis, né, da nossa infância. Então, assim, eu cheguei numa reunião que tinha o Bené, a Norminha, Márcia Bernais, Fabiola, Diana, Márcio Leitão, Virna, Calixto, Klinger, era tanta. O Marcelo Campos estava numa transição, estava também nessa reunião liderada pelo capitão Araújo. Então era tanta gente, Chorane, Antônio, era tanta gente boa, né? E eu fiquei absolutamente assim, estado de choque, positivamente, de só ficar olhando e ouvindo e tendo mais a certeza. Então fui convidado logo depois para já em 2011, 2010, fiquei um ano no Grupo Móvel, sendo subcoordenador do Bené, fui convidado, depois fui convidado para ser o chefe da divisão, finalzinho de 2011. Eu já entrei com a ideia de que gestão de 2 a 4 anos você pode passar, né? Chegou a hora, pelo menos é a minha opinião e assim que eu consegui seguir. Então, quando foi mais ou menos 2015, eu passei o bastão e se eu tenho mérito, se eu posso considerar que eu tenho mérito nessa gestão da DETRAI, foi ter escolhido um cara sensacional para tocar esse barco, foi o André Roston, que é meu grande amigo também, que é um profissional espetacular, né, que muito nos honra. E peguei uma licença, fui embora para Miami aprender inglês, né? A piada é essa, que não se aprende inglês em Miami, e me apresentei em 2016 no Rio, na hora certa da chegada dos novatos. Mas desde então, já com o Claudio Sequin, um grande amigo também, já chamou para participar com ele, e a gente vem tocando esse barco. E agora, por falar das temáticas, eu estou atuando num outro movimento da auditoria, que é espetacular, que eu estou me encontrando plenamente, muito feliz, que é a inserção de aprendizes, né? Projeto de inserção de aprendizes no mercado de trabalho, que a gente percebe que esse é um ciclo vicioso que a gente tem que tornar virtuoso. Que é quando a gente consegue inserir um aprendiz, a gente dá referência para ele de vida e de trabalho que não permita que ele caia na armadilha do trabalho escravo. Eu sei que a gente vai evoluir esse assunto, mas a ideia é essa, a gente vai vendo como as temáticas vão se ligando, né? Inserção de aprendiz com o trabalho escravo. E estou muito realizado, e hoje estava fazendo uma operação de trabalho escravo, né? Na Taquara, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, perto da Barra da Tijuca. A gente hoje mesmo passou o dia lá, eu e minha parceiraça, minha amiga Rosane,
Alô, Márcio Guerra, que é o coordenador do projeto do Rio de Janeiro aqui, o Raul também está, mas o Raul está em Brasília, e vamos tocando. Então tem essa vida agora há 10 anos, né, de auditor, muito feliz. É isso que eu pretendo ser, a serviço aí dos movimentos aí, chefe Diego, com Bárbara, que me intimaram para assumir essa coordenação na subida do Ramon, né, que estava tocando esse barco, que agora está em Brasília, tocou também de maneira exemplar a coordenação de aprendizes, e agora estamos aí tocando aí com a minha braço direito, esquerda, Lívia, e a galerinha aí, Paulo, Renata, Andréia, Nathalie, estão todos com a gente aí. Acho que Vou para começar essa ideia. aproveitar, então, também a tua fala e lembrar, né, que a Auditoria Fiscal do Trabalho não parou, ela continua, né, independente da pandemia, né, a fiscalização do trabalho, ela veio trabalhando intensamente, né, muito focada agora com a questão da Covid, mas não parou as suas atividades aí em função da pandemia, né. Então, vamos lá, vamos entrar efetivamente aqui no tema que a gente vai discutir. Eu já vi que tem uma pergunta ali que eu vou fazer daqui a pouquinho, tá, Ana Paula? Bom, vou te pedir primeiro, Keké, para falar um pouco sobre o que é o trabalho escravo hoje, o que se entende como trabalho escravo e, principalmente, qual é a diferença do nosso trabalho escravo hoje, contemporâneo, para o trabalho escravo colonial, né, dos livros de história. Será que o trabalho escravo é a pessoa acorrentada, são os negros acorrentados numa fazenda? Eu queria saber exatamente o que é o trabalho escravo hoje. Aninha, por incrível que pareça, alguns operadores do direito e formadores de opinião ainda exigem que, no momento atual, a gente encontre, para caracterizar o trabalho escravo, o negro acorrentado, por incrível que pareça. Ou então, uma situação similar. Eles não aceitam o trabalho análogo do escravo que não seja com uma supressão de liberdade propriamente dita. Mas isso já ficou, né, para trás. A gente evoluiu, né, o sistema evoluiu. Eu só queria abrir um parênteses aqui, Aninha, nessa informalidade. Estou vendo o nosso amigo aí, Márcio Leitão, né, mandando um abraço aqui para a gente, e falar, não sei se vai dar para aparecer aqui, que é o livro dos auditores fiscal do trabalho. Tela, daqui a pouco. Você consegue botar? Então, maravilha, porque a gente vai falando durante a live. Foi capitaneado. WhatsApp, não é? Foi capitaneado. Você já recebeu aí, não, né? Vou passar aqui agora. Eu vou botar daqui a pouquinho aqui. Segue aí que eu vou tentar botar aqui na tela. Deixa eu te passar aqui, porque eu acho que eu não passei, não. Passa agora. Peraí. Mas o Raul passou. Pode seguir que o Raul passou. Ótimo. Perfeito. Então, na verdade, a gente tem um sistema. Ele tem um sistema que foi se aperfeiçoando. O que era o trabalho escravo? Aquele que dizem que foi uma abolição fake, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas teve um ato simbólico, formal, né, da princesa Isabel, na Lei Áurea. Aí eu brinco que se a gente pegar essa foto, o Marcelo Campos, que hoje está na DETRAI, ele está no ombro esquerdo da princesa Isabel, já está ele ali, já era assessor da princesa Isabel dessa época, né, já tocando nesse assunto aí, veio desde lá e hoje está na DETRAI. Então a gente tem esse ato que basicamente disse, olha, ninguém tem direito mais de ter o outro como propriedade, né? São todos livres. Não existe. O Estado não mais aceita essa ideia de que um ser seja propriedade de outro. E a gente veio-se embora. E o sistema agora foi se harmonizando. Eu estou fui lá para trás só para dar uma pincelada, mas a ideia. A gente tem um trabalho escravo que ele tem que ser falado com Dom Pedro Casaldáliga, que escreve uma carta que já informa a todos que há uma repressão, uma tortura no campo. A gente tem Frei Henri, a gente tem Padre Ricardo Rezende com seus livros, sua obra, a gente tem Frei Xavier, a gente tem Leonardo Sakamoto com a Repórter Brasil. Então a gente tem todo um sistema da sociedade civil organizada que já debate o tema. E eu nem entrei ainda nos normativos e na atuação dos componentes desse sistema que propriamente reprime o trabalho escravo. Então, a partir do momento que o governo Fernando Henrique executou, quer dizer, estruturou, né, teve que, como consequência de todo um movimento de uma denúncia do caso chamado caso Zé Pereira, não sei se todos sabem, né? Zé Pereira e seu amigo Paraná fugiram de uma fazenda, salvo engano, Fazenda Espírito Santo, Pará, no município de Sapucaia. Acho que era Fazenda Espírito Santo. Eles
estavam reclamando de... Eles nem reclamavam à época de uma violência de maus tratos físico, mas de horas de trabalho, de ausência de reconhecimento de direitos, né? Trabalhavam muito, recebiam pouco, ficavam trancados num barracão à noite para não fugirem, só que ele e o Paraná eles fugiram, né? Tinham duas pistas nessa fazenda, eles sabiam que os capatazes passavam por uma, eles imaginaram a fuga por uma outra. Nessa fuga eles foram alcançados, horas depois eles foram alcançados. O Paraná tomou um tiro, já tombou, e que depois descobriu-se morto, e o Zé Pereira tomou um tiro que atravessou, atingiu o olho, cegou, e ele caiu. Os capatazes entenderam que ele estava morto, colocaram na caçamba e levaram para uma outra fazenda, colocaram na porta, também, salvo engano, da fazenda Brasil Verde, e jogaram. Só que ele sobreviveu. E ele fez essa denúncia para as autoridades policiais e que a Comissão Pastoral da Terra acabou levando essa denúncia para as cortes americanas. Então, no final das contas, o governo Fernando Henrique, 94/95, ele não só admite, como resultado de tudo isso, essa existência, mas estrutura um grupo móvel. Né? Na Auditoria Geral do Trabalho tinha a doutora Ruth, a secretária de Inspeção do Trabalho. Dia 15 de junho de 1995, fizemos a maioridade, agora 21 anos, sai o primeiro grupo móvel, né, para combater o trabalho escravo. Então já se vão 21 anos, com o Ministério Público do Trabalho. Naquela ocasião estava o Camargo, que depois foi procurador do trabalho conosco. E vamos para as fazendas. Né? A denúncia veio do mundo rural, aquela época é o que a gente entendia que no mundo rural esse fenômeno existia lá, não se pensava muito da existência no meio urbano e seguimos. E procurávamos naquele momento uma vigilância armada, propriamente dita, cadê a arma, cadê o capataz, cadê o trabalhador preso numa corrente, qual é a impossibilidade de ir e vir, mas começamos a perceber que, olha, não está tendo capataz, não está tendo a arma, não está tendo essa impossibilidade de ir e vir propriamente dita, mas espera aí, ele está num barraco de lona, fazendo xixi, cocô no mato, consumindo água num córrego junto com os animais, sem carteira assinada, recebendo pouco para uma diária que não dá um salário mínimo. O que está acontecendo? Isso não está razoável. Isso não são irregularidades que a gente pode aqui reparar, lavrar um alto, né, e superar. A gente está começando a ver coisas muito abaixo da linha da dignidade. E fomos os auditores fiscais do trabalho, seus parceiros mais fiéis, desde sempre o Ministério Público, começaram a ficar incomodados. De falar, olha, para esse tipo de situação, a gente tem que efetivamente dar um outro recado. Né? Não pode ser, tudo bem, tá legal, toma aqui o auto-infração e vida que segue e organiza esse ambiente. E aí começamos a perceber que para essa situação tínhamos que ter uma ruptura. E o sistema foi evoluindo. Nós temos, em 2002, a gente já consegue alcançar os trabalhadores indocumentados com a Guia de Seguro-Desemprego, que é a iniciativa do João Batista, o auditor fiscal do trabalho, ele que redige, ele que faz a minuta dessa alteração legislativa. Em 2003, a gente tem uma alteração do Código Penal do 149, que vinha de 1940, e o Código Penal de 1940 falava submeter o trabalhador a condições análogas de escravo, com a ideia daquela supressão de liberdade, com aquela ideia ainda clássica da senzala de estar preso com a vigilância armada. E insere outras variáveis, jornada exaustiva, condição de degradante, retenção de documento, e tem outras variáveis, principalmente jornada exaustiva e condição degradante, que a gente vai falar um pouco mais à frente, que já começam a ilustrar o que a gente vinha encontrando. Então a gente já tem a possibilidade, já respaldado por uma alteração legislativa, por tudo que a gente vinha construindo, e o Supremo, e agora a gente está falando do Judiciário, falei do Legislativo, da atuação do Executivo, que é nossa, de uma força que é o MPT, agora o Judiciário Supremo, tempos depois, ele já entende que o 149, ele não tutela tão somente a liberdade, muito embora ele esteja inserido nesse campo do Código Penal. Sobretudo e principalmente, ele tutela a dignidade da pessoa humana. Pacificamente, o Supremo está seguindo nessa ordem. E esse sistema vai se harmonizando. Por isso, Aninha, não sei se a gente vai entrar agora nessa questão, que hoje a gente está falando que o trabalho escravo, esse que eu falei
não tem mais ninguém propriedade de outro, e a gente não está falando tão somente de supressão de liberdade. Depois eu vou dar um exemplo que a gente encontrou aqui em Abolição, bairro da Zona Oeste do Rio, que a doméstica, a empregada doméstica, uma jovem senhora, poderia sair e voltar, e a gente classificou o trabalho escravo. Mas por isso que nos causa, nos assusta quando a gente viu um ex-ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, do alto do seu gabinete, né? E eu já vou passar a fala para você, só para finalizar, porque o sistema vai se harmonizando, o judiciário, o Supremo, o Legislativo, o Executivo, tivemos também a lista suja. Então, todos esses vão dialogar, a doutrina, todos esses vão dialogando, e o ministro Ronaldo Nogueira resolve, 2017, 2018, eu fico meio perdido no tempo, acho que era 18 de outubro, uma semana depois que teve uma troca também do André Rocha, ele resolve, numa canetada do alto do seu gabinete, fala o seguinte: olha, trabalho escravo não é nada isso, não. Trabalho escravo é o que eu estou querendo aqui dizer que é. Eu, sinceramente, para vir conversar contigo hoje, eu reli novamente a portaria que ele rascunhou. E não entendi, continuo não entendendo. Né? O que a gente sabe é o seguinte: inviabilizar, né? e desconstruir todo esse caminho que eu falei que foi se harmonizando. Não é da cabeça do auditor, muito embora o auditor, por força do artigo 2C, outra inovação legislativa, né? Não somos nós que implementamos e que efetivamos essa legislação, essa inovação, muito por seu artigo 2C da Lei de Seguro-Emprego diz: o auditor fiscal do trabalho, ao se deparar com uma situação análoga de escravo, e a gente vai buscar esses elementos, o Código Penal, a gente bebe nessa fonte, nos empresta essa luz para saber as variáveis, Convenção 29 do OIT, Convenção 105, a doutrina, Constituição Federal, todos os pactos que já firmamos, então a gente tem uma ideia do que é análogo de escravo, que é aquilo que vai muito abaixo daquele razoável. Ele diz: o auditor fiscal do trabalho, ao se deparar com a situação análoga de escravo, dela afastará o trabalhador e entregará o documento oficial que é a guia de seguro-desemprego. Essa ordem é para a gente, auditor fiscal do trabalho, né? O respeito que nós temos pelo Ministério Público do Trabalho, quem caminha com a gente, mas a ordem é nossa. Se eu me deparar com a situação análoga de escravo e não efetivamente cumprir o que determina, eu vou estar prevaricando, né? Eu vou estar incorrendo em alguma responsabilidade que eu possa ser punido. Então, imaginar que um ministro possa realmente desconstruir tudo isso, falar: olha, trabalho escravo não é nada disso, que vários atores, várias instituições, todos os poderes da República decidiram naturalmente, acumulando informações e iniciativas mas você agora vai ter que ir numa polícia, fazer um boletim de ocorrência, e trabalho forçado é uma coisa, trabalho degradante. Então isso foi uma grande loucura, acho que a gente não pode deixar passar, muito embora tenha sido um momento muito triste, mas ficar atento, né? Atento para não permitir que outro... Que se repita. Né? Que isso se repita. Então é sempre bom trazer à mente que a gente já viveu recentemente, se é 2017, 2018, posso estar errando um ali, outro acolá. Né? Isso não se repita. Isso a gente precisa ficar, orar e vigiar, né? Pessoal, deixa eu só fazer aqui algumas observações. Assim, primeiro, eu não sei mexer, por mais que eu esteja fazendo isso aqui tudo pelo Instagram, não sei mexer direito no Instagram, e eu fiz alguma coisa aqui na minha tela que todos os comentários sumiram. Então, não sei o que eu fiz. Se alguém souber como resolver, puder me dizer aqui pelo pontinho de interrogação, porque a única coisa que eu consigo ver agora é a caixinha de perguntas. E eu queria também pedir para que quem quiser participar, fazer perguntas, que seja aqui pelo pontinho de interrogação, pela caixinha de perguntas, tá? Eu me lembro exatamente desse momento em 2017. Chama o Raul, Aninha. Chama o Raul para ajudar ele, que ele resolve esse problema. A gente está acostumado, né, com o salva-vidas do Raul, mas o Raul também é outro que não tem Instagram, né? Eu acho. O Raul é o comunicador sem Instagram. Então, por aqui eu não consigo o suporte do Raul. Mas, enfim, se alguém souber como é que resolve isso, eu já tentei, aí que sem querer botei um monte de filtro na minha... Ó, agora fixei um troço aqui, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu vou tentar tirar daqui enquanto o que vai falando, eu vou tentando mexer aqui. Se eu puser filtro de gatinho e tal, é tudo sem querer. Juro que não é de propósito. Peraí que tem alguém ajudando aqui, deixa eu ver. O Raul está no século passado. É o Felipe, olha. Agora eu estou vendo o Felipe aí, que eu também não estava vendo. Mas eu vou tentar resolver. Felipe.
Então, assim, só resumindo, né, e lembrando que a gente está falando aqui não exclusivamente para auditores fiscais de trabalho, mas acho que o público que segue mais aqui a minha página é um pessoal ligado à parte de saúde e segurança do trabalho, né? São engenheiros, são médicos, técnicos de segurança. Então, só para reforçar que trabalho escravo não necessariamente é alguém acorrentado com uma arma na cabeça. A gente tem um critério que é muito maior do que isso, muito mais amplo, que está muito relacionado à questão da degradância, né, e da vulnerabilidade daquela pessoa, né? E que, consequentemente, aí você me corrige, que é, você não precisa estar falando de uma situação que está ocorrendo no meio rural necessariamente. Né? O trabalho escravo ocorre dentro das cidades, ocorre dentro dos lares, né? E eu vou aproveitar para, no final, a gente trazer bastante um pouco da discussão de casos que tenham acontecido recentemente, tenham sido noticiados, inclusive, pela mídia. A gente tem visto muito o trabalho escravo urbano acontecendo, né? Há uns anos a gente viu notícias em pastelarias, em confecções, um grande número de pessoas de outros países que às vezes não tem nem o domínio do idioma, e isso passa a ser mais uma limitação para aquela pessoa conseguir, né, ter uma autonomia. E agora, recentemente, eu tenho visto muitos casos gritantes de pessoas em trabalho doméstico. Né? Quer falar um pouquinho sobre essa questão do trabalho urbano, do trabalho doméstico? Sim, como eu disse, nós iniciamos lá em 95 e fomos para o meio urbano. De lá que surgiram as denúncias. A CPT nos alimentou com dezenas e dezenas de denúncias. Zé Pereira e Paraná, desse ambiente rural, isso acabou repercutindo. E caminhamos nesse sentido. É quase certo, Aninha, que a gente tivesse um ambiente de uma construção civil ou de um próprio comércio com análogo de escravo, com esse ambiente análogo de escravo, se a gente fosse investigar. Mas a gente não, naquele momento, a gente foi para o meio rural. Mas passado esse tempo todo, eu lembro quando eu entrei na chefia da divisão, o que estava estourando, e eu me comprometi a voltar esses olhos da divisão de trabalho escravo para esse momento, eram os bolivianos, caso Zara. Esse caso ficou bem conhecido. Foi o primeiro caso da indústria têxtil que ficou bem conhecido. Então, os colegas, Renato Bianchi, Luiz Alexandre, Giuliani, estava, salvo engano, estava também nessa época, Sueco, né? Essa turma, esses colegas, eles prestaram, olha, teve uma CPI da indústria têxtil que já apontou irregularidades nesse setor e eles foram à luta. Então, nós temos os bolivianos em São Paulo. A partir do momento que a gente descobre um boliviano em São Paulo, no bairro Bom Retiro, que é perto do movimento de uma zona sul, pelo que eu lembro, você começa a falar, opa, a gente não está falando mais de fazenda. E aí a gente vai falar de uma pastelaria no Rio de Janeiro, que também nós já abordamos, Marcel Bernardi e Cláudio Sequim trilharam muito bem esse caminho. A gente está falando de Copacabana, de Ipanema, de Leblon, né? O ambiente de novela da Globo. A gente está resgatando o trabalhador chinês. Nesse caso é chinês. Existe um movimento que ele já vem oprimido, já devendo, né, a uma máfia chinesa que faz essa entrada deles no país, e a gente encontra eles em situação de submissão e sem direito nenhum. Mas nós temos também os tripulantes de navios. Eu participei dessa operação, até no dia 13 eu vou ser chamado para participar de uma live que vai resgatar essa história, um trabalho brilhante dos auditores fiscais do trabalho. O Rinaldo estava coordenando o portuário, o Ramon também, naquela época tinha coordenação e divisão. Eu estava na DETRAI, né? Aí temos Pedrão, da Bahia, que tocou isso, meu amigo Gustavo, Carlinha Gabriele, André Roston também, essa turma toda participou. Foram 11 instituições. Quem se imaginar, estava a AGU, MPF, Anvisa, Procon, Marinha. E aí resgatamos 13 trabalhadores. A gente não está falando mais de um documentário, está falando de jovem universitário, 2, 3 idiomas, pegando navio para ir para a Europa. E a gente falando de direitos humanos, ele falando, doutor, pelo amor de Deus, quero embarcar e viver minha vida, né? O que você está falando de direitos humanos aí? Só que essa vida que eles levavam matou uma tripulante, ficou 191 dias sem nenhum tipo de folga para recomposição de energia, né? E depois de 191 dias veio adoecer, porque pegou uma chuva no convés, que não podia parar de trabalhar, e somente foi retirada do navio quando já estava exausta. E aí a moçada
que você falou que o ambiente é de segurança e do trabalho, os técnicos, os engenheiros, a gente está falando exatamente de algo, não se assustem, a gente está falando não de um excesso de jornada, a gente está falando de uma jornada que realmente é exaustiva, né? Não é uma simples variação que você se desorganiza, não deveria acontecer, a gente deveria respeitar aquele indicativo de horas a serem trabalhadas, né? Não deveria existir uma compensação em dinheiro para passar dessa hora, deveria ter um respeito, primeiro uma boa remuneração, que você não precisasse fazer hora extra, e depois um respeito àquela hora que você precisasse realmente ter seus momentos de folga e de recomposição de energia. Mas quando a gente está falando de jornada exaustiva, a gente está falando daquele trabalhador que pela intensidade, por exemplo, no corte de cana, você pode estar trabalhando 4 horas, 5 horas, 6 horas, como teve um senhor que, sob o sol, trabalhou tanto, mesmo 6 horas, porque tinha meta para cortar a cana e caiu com um infarto, morto. E a gente está falando também de bolivianos que trabalham 16, 17 como os tripulantes de navio. E agora, Aninha, como você falou, eu não sei se já entra nesse tema, eu só dou uma pincelada, que é a gente está atuando. Ontem a gente fez 2 residências. Aquele caso da Madalena, que o colega Humberto de Minas nos trouxe ano passado, que repercutiu muito bem, de uma doméstica com anos, décadas. Madalena, que é a Madalena, eu vou te pedir para a gente deixar para daqui a pouco, Perfeito. Porque a Dercy está aqui. E eu vou dar um jeito, a Dercy vai ter que entrar, ela não tem como escapulir. E aí a gente vai falar um pouco sobre a questão do trabalho doméstico com ela, tá? Guarda a parte do doméstico. Perfeito. Grande beijo, Dercy. Agora eu estou me sentindo, eu falei de Marília Gabriela, agora eu estou me sentindo na lives da Tereza Cristina, uma sambista aqui do Rio, que faz uma live que a galera aparece, ela fala, opa, apareceu, já entra, sai você, entra outro, que maravilha. Estamos aqui, lá, Tereza Cristina, que só tem um defeito, é vascaína, mas ninguém é perfeito. Mas eu estava só comentando isso para falar que hoje a gente está encontrando no trabalho doméstico, né? Aqui, Copacabana, Ipanema, Leblon, Flamengo, está aqui. Então a gente tem trabalho escravo doméstico, navios de cruzeiro, pastelaria, construção civil, continua tendo resultado no rural. Isso ainda não resgatamos numa tripulação de aeronave, né? Está faltando para falar que a gente faz terra, céu e mar. Talvez nos falte um exemplo, posso estar fugindo aqui da gente ter deixado de resgatar alguém mas com muita responsabilidade técnica. Somos auditores fiscais do trabalho, que são referências no combate ao trabalho análogo escravo. Eu tive a honra de ser indicado conselheiro técnico na 103ª conferência da OIT, que estava discutindo o protocolo adicional à Convenção 29, que trata exatamente desse tema, trabalho escravo. E Ney Canani, que é um membro do Itamaraty, brilhou, deu show, um profissional absolutamente competente, e a gente ia subsidiando ele de informações e ele debatendo para melhor estruturar essa convenção. O mundo todo, o mundo civilizado, o mundo que se preocupa com direitos humanos, se curva ao Brasil, pedindo opinião, dizendo como faz. Outras nações, outros estados, membros, que nem ainda reconhecem a existência, tudo bem, a vida segue. Mas, de um modo geral, nós somos referência nesse tratamento, nós, auditores fiscais do trabalho, e nos utilizamos dessa responsabilidade com muito compromisso técnico, né? Tudo que, para a gente firmar uma posição que é trabalho análogo escravo, é porque não há a menor dúvida que todo o normativo convergiu para isso. Certo. Cacá, fala então o que é. Fala um pouquinho. Até de cocô eu estou aceitando. Fala um pouquinho para mim, por favor, para a gente, sobre a questão da normatização. Qual é a legislação pertinente que regulamenta essa questão do trabalho escravo? Constituição, você já tem comandos que diz que o trabalho degradante não é permitido, né? Que você tem dignidade da pessoa humana tem que ser respeitada, né? Os valores sociais do trabalho. Então, você tira da Constituição da República já luz para a gente caminhar. A gente tem o artigo 2C, como eu falei, da Lei de Seguro-Desemprego, que determina ao auditor fiscal do trabalho que se depare com essa situação, afastar o trabalhador e entregar a guia, que aí ele vai ter direito a 3 salários mínimos, né? 3 meses, são 3 parcelas, 3 meses. Hoje em dia, se a gente faz o cálculo, se for um trabalho urbano, se for melhor para esse trabalhador receber a guia de seguro-desemprego ordinária,
se ele for, por exemplo, ele pode ter carteira assinada. A gente pode resgatar, como a gente já fez, e já resgatou trabalhador com carteira assinada, também para mostrar que ter carteira assinada não significa isenção, né, salvo-conduto, para não ser caracterizado o trabalho análogo de escravo. Nós temos a Convenção 29, a Convenção 105, todos os pactos que a gente acabou aderindo, que falam, sobretudo e principalmente, da dignidade da pessoa humana, né, desse respeito que a gente tem que ter humano, né, para esses valores. E tem o Código Penal 149, muito embora nós não temos a nossa atuação administrativa trabalhista, mas o Código Penal empresta luz também para a nossa atuação. Né? De lá que a gente olha e fala assim, olha, está falando que o trabalho de escravo tem essas variáveis, né? A condição degradante, a jornada exaustiva, o trabalho forçado propriamente dito, que hoje em dia a gente está caracterizando também, teve um caso de uma doméstica aqui do Rio, essa Marlene, que a gente pode falar depois que a Dercy, a gente pode fazer um recorte de trabalho escravo. Eu acho que é uma história muito triste, mas belíssima pelo que a gente transformou na vida dessa jovem senhora. Mas ela não tinha, o muro dela era invisível. Ela podia sair, só que ela saía para juntar umas latinhas e o empregador ainda pegava o dinheiro das latinhas. Então a gente considerou um trabalho forçado por exploração do vulnerável. Porque a grande maldade hoje não, né, sempre o foi, é o empregador se aproveitar da ausência de referência do trabalhador, que o próprio empregador tirou, nesses casos domésticos, você fica 40 anos numa residência, você já não sabe o que é uma vida em família decente e o que é um trabalho digno. E depois o empregador vira e fala assim, mas ele não sabe nada da vida. O que vocês estão falando com ele? Ele não sabe, ele não consegue me dar um dinheiro para ele, ele vai com pá de banana, vai perder tudo. Isso é uma grande maldade. O desafio agora é a gente reinserir na sociedade esse trabalhador que ficou 40 anos submisso e sem ter a possibilidade de entender os caminhos certos. Eu vou me empolgando e vou falando, pode me cortar, viu? Não. É isso mesmo. Agora eu vou aproveitar e vou botar uma pergunta. Eu estou vendo as perguntas, tá, pessoal? Eu vou botando na medida em que a gente vai tocando no assunto. E o próximo assunto vendo nada. que eu discutir era a caracterização, né? Como é que a gente faz a caracterização? Quais são os critérios técnicos para você avaliar que aquele trabalho é um trabalho análogo ao trabalho escravo? E é a pergunta aqui do Felipe Brito. Ele diz: boa noite. Quais seriam os requisitos técnicos para identificar o que é e o que não é trabalho análogo ao escravo, pois na última portaria há uma subjetividade enorme? Eu não sei exatamente qual portaria o Felipe está se referindo, depois se ele puder acrescentar, mas o que nós temos, a instrução normativa que nos norteia, os auditores que atuam no combate ao trabalho escravo, ela evoluiu justamente para, não sei se eu posso falar um checklist, um protocolo, indicadores. Né? Hoje você pega para indicadores, ela apresenta para os auditores fiscais do trabalho indicadores do que seria, né? Você chega num local, não tem banheiro, né? A gente não está falando de que faltou o papel higiênico naquele momento, a descarga está emperrando, a gente está falando de uma negação total para aquela necessidade, né? Para o conforto, para o exercício da necessidade básica. Então, já está ali dizendo, olha, isso, ausência de pagamentos de salário perdurando durante muito tempo, né? O famoso barracão, que o trabalhador ele nunca consegue pagar uma dívida, ele já sai da origem com uma passagem paga, que uma passagem que já não deveria ser de responsabilidade dele, porque o empregador que quis buscá-lo para o exercício desse trabalho. Quando ele chega, ele recebe uma bota, uma vestimenta ou um alojamento, que o trabalhador fala, olha, você tem 5 mil de aluguel aqui, mas o salário dele é o mínimo, 1.000 e pouco. Ele não vai pagar nunca. E o mais impressionante é que quando a gente vai resgatar da situação análoga de escravo esses trabalhadores, eles falam o seguinte, não, doutor, não posso sair daqui não, eu tenho que pagar a minha dívida. Eu tenho uma dívida, mas olha... Eu fiz pouquíssimas ações de trabalho escravo na minha vida funcional. Quando eu entrei no Ministério também eu fiquei empolgadíssima, achei que eu fosse conseguir participar, me envolver, aí engravidei, tive neném, enfim. Não consegui participar das ações que eu gostaria de ter participado, mas participei de duas, uma no Acre, quando eu estava grávida, e outra aqui no Rio, que eu fui com o Raul agora, acho que foi
não sei, tem pouco tempo, né? O pessoal foi, você estava, né? Acho que a gente foi junto, acho que Rosane estava também. E eu fui entrevistar o trabalhador, e o trabalhador, ainda perguntei, mas o senhor está recebendo salário em dia? Ele, tô. Não, o salário está em dia. Quanto é que o senhor ganha? Ele falou, um saco de carvão por mês. E assim, ele não estava conseguindo enxergar que ele estava sendo absolutamente explorado e que a situação dele era completamente irregular. Ele não estava se queixando para mim, ele não estava vindo ali para reclamar. Nós fomos até ele estava trabalhando e continuou. Eu falei, mas o senhor tem alguma coisa para reclamar? Não. Aquele cara de chinelo, sem nenhum tipo de proteção, né, numa carvoaria. Tá tudo certo, tudo certo. E o salário? O salário tá ótimo, tá um saco de carvão por mês, né? Então a pessoa, é como você falou, ela perde, ela não tem referência do que é a dignidade, do que ele tem direito, né? A gente não consegue imaginar a realidade dessas pessoas. Então, a gente tem que entender o que elas estão passando para conseguir entender o que é o trabalho escravo contemporâneo. Né? E entender que isso está aqui do lado da gente o tempo inteiro. E o carvão, às vezes, que você usa para fazer no super churrasco no fim de semana, né? Ele passou por todo esse processo, né? Contou com essa mão de obra escrava. O cara não estava amarrado, mas ele estava nessa situação. Ele trabalha 14 horas por dia, né? Sob um sol escaldante, sem nenhum tipo de proteção, bebe água ali do chão, às vezes, né? Não tem uma água potável, não tem um banheiro para utilizar, não ganha dinheiro, mas ele geralmente não sabe que ele está sendo submetido a um trabalho escravo, né? Não, é exatamente isso. A pergunta permita a sacanagem do trabalho escravo. Será que a gente pode indicar só uma? São várias. Mas a sacanagem é o empregador exatamente se aproveitar dessa inocência, dessa ausência de referência desse trabalhador. Você vê, o trabalhador está achando que aquilo está normal. Como a jovem senhora também achou em abolição que estava tudo certo. Mesmo ela ficando sem dinheiro do acúmulo de latinha, sem o auxílio emergencial dela, ela achou que estava. Uma outra senhora que aí, continuando a pergunta do Felipe, né, o que vai tipificando, que eu falei, é aquilo que abaixa muito a linha do razoável, né? Isso tem que saltar os olhos. Só que nós temos indicadores, mas tentando ilustrar com fatos, uma outra senhora, ela trabalhava de doméstica na casa e mais de cuidadora. A classe média agora, na pandemia, sentiu um pouco como é que é tocar uma casa, né? Sem ter alguém. Quem liberou a diarista, né? Pagou para ela ficar em casa, viu que teve que lavar um banheiro, passar um pano na casa. E sentiu que o negócio pesa, né? Imagina fazer tudo isso. Ela fazia todas as atividades do lar há 40 anos e ainda cuidava de uma senhora com Alzheimer. Então a gente não está falando de uma jornada excessiva que a gente vai corrigir, não deveria existir, mas a gente consegue corrigir. A gente está falando de uma dinâmica de trabalho que a gente não consegue corrigir e eu não preciso chegar lá e ver a senhora caída no chão exausta. Essa jornada tem potencial para estar causando dano à saúde dessa trabalhadora. Eu não sei como ela está em pé, Aninha. Quando eu fui da advocacia, quando a gente fazia um pedido elastecido de hora extra, a partir daquilo que o empregado nos contava, se a gente estivesse advogando para empregado, o juiz, a depender do pedido, falava assim, doutor, seu cliente é o super-homem? Como é que ele está conseguindo fazer aqui 18 horas, doutor? Não tem condições. Ficava aquele clima, né? Você está mentindo, você colocou demais para ganhar de menos. Hoje, sendo auditor fiscal do trabalho, e indo a loco também, que é a vantagem da nossa categoria, da nossa carreira, né? Nós, auditores fiscal do trabalho, nós vamos botar o dedo aqui, nós vamos em qualquer ambiente laboral, a gente entra. E hoje em dia estamos entrando no ambiente doméstico, que sempre foi muito reservado. Né? A gente está entrando. Bom dia, boa tarde, boa noite, vim fazer essa fiscalização e vamos tocar esse barco. Então, eu conheci uma Mulher Maravilha. Eu falei, senhora, como é que a senhora está rindo? Né? Como é que a senhora está de pé? Né? O dia inteiro fazendo trabalho e ainda cuidando da senhora com Alzheimer, que acordava 3, 4 vezes na noite. Então, ainda continuando respondendo o Felipe, é uma situação que salta aos olhos. Não tem como fazer uma situação análoga de escravo por uma jornada exaustiva. E essa senhora, quando a gente tirou, ela não parava de falar da senhorinha que ela cuidava. Porque na cabeça dela, ela está fazendo mal tremendo ter saído daquela residência com a gente para resolver verbas decisórias, para ser devidamente acolhida. Depois a gente vai falar do pós-resgate, que
que é a eureka de todo esse trabalho nosso hoje, como é que a gente consegue reinserir esse trabalhador no mercado de trabalho, consegue ressociabilizá-lo, né, como a gente está fazendo também com tantos outros aqui no Rio de Janeiro, com parceria com a Caritas e NPT, mas ela ficava absolutamente abalada, porque não era justo que a filha da senhora tivesse que deixar o que ela estava fazendo para acolher essa senhora, que isso era a função dela, ela já estava ali há 40 anos e que tinha que continuar. Isso é um trabalho que a gente acaba sendo, nós, auditores fiscais de trabalho, e estamos aqui para isso também. Assistente social, psicólogo, tudo isso junto. A gente não está mais. Se é que teve um dia, mas assim, com certeza hoje a gente atua não só, olha, resgate é isso, toma aqui o auto de infração, que isso são consequências que depois a gente pode falar, mas ontem nós chegamos na casa de uma senhora que, na verdade, a gente encontrou duas incapazes ao mesmo tempo. A história é muito confusa. Uma que seria a cuidadora e a outra própria empregadora. Mas a gente ficou de 10 horas da manhã, 5 horas da tarde, para, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E quem criou aquela situação, que hoje a senhora não tem a menor ideia do que está acontecendo mais, está completamente dependente, só que a cuidadora também está dependente, inclusive fica com cartão para fazer as compras da casa, virou uma parceria, uma amizade. Quem poderia explicar, quem criou tudo isso, morreu domingo de Covid, né? Que era um sobrinho. Morreu domingo, nós tivemos ontem lá. Olha, queremos falar com o fulano de tal, para explicar o que acontece aqui nessa casa. Deixou as duas lá, não tinha mais, morreu. Então, assim, olha que loucura que a gente tem. Mas, como eu falei, somos poucos, não somos preguiçosos, vamos nos unindo aqui e vamos tocando o barco. Então, só para a gente conseguir resumir, qual é a caracterização do trabalho escravo contemporâneo? É essa degradância, muito mais relacionada à degradância do que propriamente a essa questão do direito de ir e vir. É isso, né? Os opositores, né, quando eu participei da CPI do trabalho escravo, 2012 a 2013, depois no final ela foi arquivada. Eu entreguei lá 19 mídias para o parlamento, para eles analisarem, e não veio nenhuma crítica, né, pontual, né, com todos os assessores que o parlamento tem, os deputados, os senadores, não recebemos de volta nenhuma crítica. Por vezes aparece, o auditor fiscal do trabalho está resgatando em razão da rede, da dormida em uma rede, o auditor fiscal do trabalho está resgatando em função de não ter um copo de plástico, está resgatando em função de uma cama, o colchão. Na verdade, tentando desacreditar um trabalho que é enorme, um trabalho que é profundo, a um detalhe que faz parte daquele trabalho, né? Quando você fala que foi resgatado, eu vi isso, teve há alguns anos uma matéria, né, que o próprio, né, então presidente da República publicou, olha só, o pessoal resgatou o trabalhador porque não tinha saboneteira. E a gente que não sabe que não é isso, né? O trabalhador estava numa situação de profunda degradância, com tudo aquilo, né, que a gente já comentou aqui, sem ter um alimento, sem ter os proventos, né, sem ter o salário dele, com jornada exaustiva, com tudo isso, e ainda por cima não tinha um banheiro decente, não tinha saboneteira, então são feitos, sei lá, eu vou chutar, não estou falando do caso concreto, 40 autos de infração, um deles é sobre a saboneteira, e a pessoa pega e foca na mídia a matéria dizendo que o cara foi resgatado, considerado trabalho escravo, porque não tinha saboneteira. E a gente sabe que não é isso, né? A gente, auditor fiscal do trabalho, que participa, que convive com isso, sabe que não é isso, sabe que não é assim que o auditor caracteriza, né? Uma questão de degradância, tem critérios, tem a questão da liberdade de ir e vir, mas isso não é o fundamental. A pessoa pode ter liberdade de ir e vir, como, por exemplo, a Madalena e a Dercy, eu não vi se ela respondeu, mas eu sei que ela está aqui, né? A Madalena, que é essa trabalhadora que foi resgatada agora no começo desse ano, ela ia, inclusive, à missa, né? Mas nem por isso a situação dela deixou de ser considerada uma situação degradante, e a gente vai poder falar um pouco sobre isso daqui a pouco, né? Então é uma coisa muito mais ampla do que isso. E qual é o impacto disso para aquela empresa? Eu vou chamar de empresa, lembrando que pode ser até um empregador doméstico, mas qual é o impacto trabalhista e o impacto penal? Quais são os impactos dessa caracterização, quando você caracteriza que tem trabalho escravo naquela instituição, naquela organização, para o contratante?
Perfeito. Só lembrar uma frase aqui da presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas do Rio de Janeiro, Maria Isabel, e que a gente está bem estreito, e ela diz o seguinte: nesse caso, serve para Madalena, serve para Marlene aqui do Rio de Janeiro, da Abolição, do bairro Abolição, que a gente resgatou, bem significativo o nome, né? Bem emblemático, Abolição. E que eu falo que o muro é invisível, a porta está aberta, o muro é invisível, ela pode sair, mas ela diz que a chibatada de hoje em dia é na alma. Essa pessoa não tem para onde ir. Você pode abrir aquela porta e pode falar, pode ir embora. Ela vai para onde? Ela não tem ninguém, ela não tem nenhum laço, ela não tem amigo, ela não sabe o que fazer. Mas pode entrar sim, Jesus. Eu achei que eu ia sair para descer e entrar. Não. Eu não sabia que entrava os três, não. Aí é muita emoção. Ó, você tá eu não sabia, não. Amarrado. Tá todo mundo amarrado. Eu não sabia. Aqui. Pague para agora eu fiquei bem feliz. Sair. Aqui ninguém sai. Não lembro da Tereza Cristina fazendo de 3, não. Saía um, entrava outro. Muito. Não, para, você acha que eu sou Tereza Cristina? Não, nunca. Que verdade, minha querida. Aqui não tem essa, não. Ainda cabe mais um. Se tiver alguém dando sopa aí, fazendo muito comentário, eu boto pra dentro. Então, Dercy, eu não falei que a gente ia conversar? Falei, eu tava te devendo um retorno, falei que a gente ia conversar. É agora. É só porque eu mandei um áudio para ele de 7 minutos, ele não quis ouvir e falou assim, não, a gente fala ao vivo, ele não gostou do meu áudio longo. Entendeu? No 2.0 eu fiquei 3 dias. Segue aí, que daqui a pouco eu vou passar aí a bola para Dercy também. Vamos fazer esse link aí. Não, beleza. Eu só fiz um recorte aí da fala da Maria Isabel, que a chibatada... O comentário aqui da Débora Maia. É como um passarinho que vive na gaiola. Se sair, de qualquer jeito, morre, né? Na verdade, é exatamente isso. A pessoa passou a vida inteira presa, é simplesmente isso. Você abre a porta, ela vai sair, ela vai fazer o quê? Se ela não construiu essa vida inteira, se ela não sabe viver do lado de fora, né? E não é culpa dela. Não é culpa dela. Ela foi colocada nessa situação. Porque tanto a gente aqui descia uma loucura, o que vai puxando, aí vem a Débora, toca no assunto e tal. Aí eu lembrei de hoje do empregador. Se eu vivi um momento tenso na carreira, foi hoje, em Taquara, com o empregador na borracharia. A gente estava com o Ministério Público do Trabalho, eu e Rosane, inclusive com a equipe institucional, dois seguranças do Ministério Público. Mas o empregador absolutamente agressivo, gritando, passou uma energia ruim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E ele gritava exatamente assim. A gente foi lá ver uma denúncia de maus tratos que um portador com deficiência estava sofrendo. Chegou lá, a gente ficou em dúvida, porque viu cocaína no quarto desse empregado, né? Mas, de qualquer forma, o resultado era esse mesmo. Uma pessoa que mal conseguia entender o que estava acontecendo ali naquela relação de emprego. Mas o empregador chegou muito agressivo, dizendo: esse Estado é um lixo, vocês vêm aqui para acabar, vocês não sabem. Vão fazer o quê? Vocês vão fazer o quê com ele? Ele vai para onde? Ele vai para onde? Não vai fazer nada daqui. Se vocês tirarem, ou seja, ele quer continuar naquela opressão ali, achando que esse menino, o jovem, o adulto, quem quer que seja o cidadão, não tem direito de ter um outro caminho a seguir. E que é muito difícil, nos assusta. Meu Deus do céu, quem viveu a vida toda dessa forma vai fazer o quê? Mas isso não nos interessa. O Estado está se organizando para esse pós-resgate. Mas só para voltar, antes da Dercy falar, que você fez uma pergunta de o que as empresas sofrem, né? Porque senão a gente vai ficar sem resposta. Então, assim, são várias competências que incidem sobre a conduta da empresa. Vou resumir. A Auditoria Fiscal do Trabalho vai dialogar com ela no curso de ação fiscal, caracterizando o trabalho escravo, vai dar a ordem de ruptura daquele vínculo. O trabalhador não deu motivo para isso, então vai ser uma ruptura, como se fosse uma demissão indireta, né? Quem deu causa ao distrato é a empregadora, vai ter que pagar as verbas decisórias nos 10 dias de prazo. A gente entrega os autos de infração, sobretudo e principalmente um auto que a gente chama que é do 444, que é o que vai, com detalhes, dizer exatamente por que a gente está considerando o trabalho análogo de escravo. Vamos entregar a guia de seguro-desemprego para o trabalhador, isso independe da postura da empresa. Se a empresa não quiser nada com nada, essa guia eles receberão. E, ao final, o nome, transitado esses autos, se ela conseguir reverter a situação, o nome dela pode ir para a lista suja, né? Aquele cadastro que indica essas empresas que praticam essa maldade, né? A gente oferta esses nomes para a sociedade e também separa esses nomes dos bons empregadores, porque também praticam concorrência desleal, né?
reduz os custos com essa exploração e o negócio fica barato de ser realizado. Aí vem a competência do Ministério Público do Trabalho, nosso parceiro mais fiel. Eles podem firmar um TAC, um termo de ajustamento de conduta, a empresa vai se comprometer a não mais agir daquela forma, né, em face daquelas irregularidades. Se vier a agir, a gente constatar, nós somos os olhos, por vezes, do Ministério Público do Trabalho, vai receber uma multa, ou então ele vai executar essa multa, ele pode ir diretamente com ação civil pública trabalhista também, além de determinar, de que seja configurada essa ideia de que não pode mais praticar essas irregularidades, que a gente fale sobre uma condenação, né, um dano moral coletivo, pode ser um dano moral individual, muito embora a Defensoria Pública da União hoje em dia tenha praticado mais a ideia do dano moral individual. Polícia Federal e Ministério Público Federal vão ficar na competência penal, artigo 149, ou qualquer desdobramento de tráfico de pessoas ou variáveis que não exatamente o 149. Então, prisão para tipificado empregador. no Código Penal. Então, é um crime tipificado no Código Penal. É um crime tipificado no Código Penal de responsabilidade e apuração, como não haveria de ser diferente, do Ministério Público Federal, Polícia Federal. Eles que vão... o nosso relatório, os auditores de trabalho, ao final de uma ação caracterizadora do trabalho na escravo, a Auditoria Fiscal do Trabalho produz um relatório. Começo, meio e fim. Como chegamos, o que constatamos, foto, variáveis, continuando com o Felipe, indicadores, tudo muito bem. Nossos relatórios são muito elogiados pelos parceiros. Esse relatório vai para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, para a Advocacia Geral da União, para o Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública, hoje local também, a Defensoria Pública da União também pode receber. Então, assim, todos esses parceiros, cada qual na sua competência, pode agir. São motivados pelo nosso... Quando eu estive na DETRAI, a subprocuradora Raquel Dória, que depois veio a ser a procuradora, né, geral da República, salvo engano, ela estava fazendo um pente fino. Ela pegou todas as nossas operações num grupo de trabalho que ela constituiu lá na segunda Câmara, todas as nossas operações, todos os relatórios que ela receberam, e por que esse aqui teve encaminhamento, não teve, porque ficou parado, para justamente o sistema se aperfeiçoar com as condenações dos empregadores. E o empregador preso, eu não lembro. Eu não lembro. Entendi. Mas fala um pouco sobre a lista suja também. Como é que funciona? O que é a lista suja? Onde ela fica? Como é que se consulta? Como é que se chega lá? Como é que você pode botar o nome do empregador lá? Lista suja é uma experiência absolutamente positiva nessa repressão, na prevenção, porque o empregador pensa, porque o que acontece? Isso, e Cláudio Sequim tem participação efetiva na construção desse instrumento em 2012, por volta de 2012. O colega, o amigo aqui do Rio de Janeiro, tem participação efetiva nessa construção. E eu vivi, talvez, um dos dias, se não foi o mais triste, em 30 de dezembro de 2014, eu estava já, clima de ano novo, vida nova, e vamos que vamos. Estava almoçando, estava em Brasília ainda, eu ia viajar naquele dia à tarde, tinha um recesso, não estava tirando, mas ia pegar pelo menos o 31, dia 1º, 2. E aí toca o telefone, Paulo Sérgio, né, secretário de Inspeção do Trabalho, e fala o que é. Chegou uma liminar aí, lista suja. Eu falei, Paulo, tranquilo, deixa aí, quando a gente chegar, a gente vê quem é que a gente precisa excluir do cadastro. Acontecia muito isso, entrou na justiça, a justiça falou, não bote esse nome do cadastro, a gente tira esse nome e publica a lista. 5 horas da tarde, ele falou, olha, não é... tá ali, a Michele aqui, olha, minha mente e mentalidade aqui falou que Operação Michele tá uma maravilha. Sem ela, não estou aqui. Operação Cinderela, que foi uma operação... Ela é minha vontade própria. Ela está falando aqui, bem lembrado, eu estava passando batido, que injustiça. Chama ela aí, participamos. Participamos, ela está no outro quarto assistindo. Participamos dessa operação, a moçada do Rio foi, cara, Lígia, Larissa, Fabiana Gondo, Michele, eu... Tem mais gente, eu vou começar a falar e vou esquecer, perdoe. Tranquilo, Operação Cinderela foi a primeira operação que a gente entregou guia de seguro-desemprego para trabalhadoras trans, né? Então teve um empregador preso, ela está me lembrando aqui, o empregador foi preso.
Mas eu estava falando da lista suja, depois a gente pode voltar. A lista suja, então, o Paulo Sérgio ligou e falou, olha, saiu, tem um problema aqui. Eu falei, então daqui a pouco eu vou aí, a gente resolve. Ele falou, não, o problema é maior do que você está imaginando. O ministro Lewandowski está impedindo a publicação da lista suja. Aí já, né, já complica o Réveillon. Vamos ver o que... Corri, fui embora. Acho que eu estava com um amigo meu. Falei, cara, não tem condições de ficar mais aqui, preciso entender o que está acontecendo. Chegou lá, era uma liminar da MRV. Que aí o problema foi esse. A gente começou a inserir nomes de construtoras, de um outro perfil. Né? Enquanto veio fazenda, fazendeiro, o cadastro vinha sobrevivendo. Mexeu com uma turma um pouco mais organizada, né? Com contatos no judiciário, com articulações, com boas bancas de advocacia. Então, o ministro Lewandowski deu essa liminar dizendo que, olha, não tem condições, a gente precisa entender esse contraditório. E, bom, não foi publicada depois de 12 anos, foi muito triste. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para a nossa equipe dizendo isso. Eu falei, olha, é um dia muito triste, porque a gente sabe da importância desse instrumento. As empresas têm duas perdas que fazem bem ela pensar. Basicamente, se perde crédito, isso dói muito o mundo rural, e que necessita desse crédito buscado nas operações, nas entidades de crédito, né, os bancos, e dá um dano à imagem. A Zara, quando teve o nome lançado na lista suja, na iminência, as ações dela caíram e prejudicou muito a imagem. Mas, como eu disse, nós somos poucos auditores que trabalham, a gente não fica sentado no meio-fio chorando. O que rapidamente, até foi uma luz que o Paulo Sérgio deu, a gente conversando, um olhando para a cara do outro, o Réveillon já tinha acabado, o que vai se fazer? Olha, vamos buscar um caminho pela LAI, a Lei de Acesso à Informação. Não tem o cadastro, mas a gente está com ele pronto. Quem provocar, a gente oferta. O que o parceiro vai fazer com isso, o que a sociedade civil vai fazer com isso, não nos interessa. E aconteceu, foi exatamente isso. Leonardo Sakamoto pediu a lista e publicou a lista no site dele, Repórter Brasil. Isso deu um estrondo. Falou, caramba, não era para ter essa lista, a lista apareceu. Banco do Brasil, a gente começou a articular e conversar. Banco do Brasil já pegou pediu a lista também, falou, não vou dar crédito para quem estiver nessa lista, a gente continua respeitando a lista, independente dela estar publicada. Então a gente foi construindo. E aí os empregadores começaram a ver e falaram, isso não se faz. Eu falei, olha, eu alertei numa reunião com a MRV lá atrás que se tira a lista, vai dar uma insegurança, porque as pessoas vão se utilizando e não é mais tão somente naquele critério que a gente indica na portaria. E bateu cabeça, a gente tentou fazer uma portaria nova para substituir, não deu muito certo esse efeito, a gente, mais do mesmo, porque a gente não queria mudar a essência da portaria, enfim. Hoje o que nós temos? Uma portaria com dois momentos. Um, dos empregadores realmente que foram caracterizados como mão de obra nos escravos, os autos de infração já transitaram todos em julgado, ou seja, em última instância, não tem como recorrer, e eles também não se organizaram, não repararam o dano, não reconstruíram aquele cenário, não mostraram nenhuma boa vontade em resolver a situação, com um instrumento próprio, junto à AGU. Então, na verdade, assim, a pessoa tem todas as oportunidades de não fazer parte dessa lista suja, certo? Eu era mais radical, eu acabei, mas tenho muito respeito pelo que construíram, porque só quem está sentado lá em Brasília sabe o momento, a pressão que você sofre para, sabe aquela contenção de danos, a lista precisa voltar, vamos tentar salvar alguma coisa. Então tem muito respeito pelo Andrezinho, né, Rosso, muito respeito, e pelo Maurício, que está agora lá, muito carinho e respeito. Mas assim, eu era muito mais radical. Para mim, o empregador caracterizado, os autos transitaram, entrou numa lista só, o nome dele ali vai ficar 2 anos e não vai esperar a fiscalização para se organizar, não. Tivemos que evoluir. Tem um tempo. Hoje em dia, era 6 em 6 meses, era semestral. Só que hoje em dia você tem uma segunda lista, uma lista B, que basicamente permite o trabalhador, o empregador se organizar. Né? Ele tem todas as chances realmente já deveria não tá mais praticando. Né? Isso é algo que a academia tem que estudar. Porque depois de 21 anos da nossa atuação, por exemplo, no Pará, a gente chega em todas as localidades. Toda semana nós estamos lá. E a gente ainda encontra o barraco de lona, o xixi, cocô no mato. Não é possível. Então a academia tem que estudar esse fenômeno. Porque tem empregador que não tá nem aí. E só quem já viu um ser humano bebendo água do chão, né, que isso é uma coisa que a gente vê e nunca mais vai desver.
na vida, né? Você vê uma pessoa como você, que bebe água da poça do chão, que bebe água junto com um porco, que consegue entender do que você está falando, que é. Porque a gente, na verdade, principalmente a classe média, né, brasileira, não consegue entender que isso acontece no Brasil, no mesmo Brasil que a gente vive, né? Mas, assim, não é uma maluquice. Quem vai parar na lista suja não é porque o auditor fiscal do trabalho é maluco, resolveu, é doido, pegou e botou lá. Na verdade, para o cara estar lá na lista suja, ele passou por todo um processo, né? Ele teve, assim, várias pessoas participando daquele processo e estar na lista suja é o final daquele processo. Não é uma insanidade, não é um equívoco, não é nada disso. Se o cara está lá é porque ele tinha que estar lá mesmo e teve todas as oportunidades de não estar, certo? Aninha, nunca tivemos um caso de erro que o judiciário tenha falado ou que uma empresa tenha se dirigido à inspeção. Eu fiquei lá 4 anos e dou testemunho para esse período anterior, que a gente fez uma reconstrução das montagens da lista, e com o Andrezinho e com o Maurício. Não temos um caso que a empresa tenha virado e falado assim, houve um equívoco, não era. Eu não deveria estar aí. O que a gente recebe de liminar é o juiz, por vezes, dizendo, olha, faltou a privação de liberdade, cadê o trabalho forçado propriamente dito? Ou então a empresa quer se explicar, assim, tudo bem, faz parte do jogo democrático. Agora, nunca ninguém apontou o dedo para os auditores, a auditoria fiscal do trabalho e disse, olha, realmente, que equívoco é esse nome, que absurdo. Nunca teve. Em 14 anos, mais, né? 2012, agora a gente está em 2021, né? Quase 20 anos. Então, vamos aproveitar, então, que a Dercy está aqui, e, aliás, vou até adiantar, começar a dar um spoiler, que a nossa live da semana que vem, da sexta-feira, vai ser sobre trabalho doméstico, né? E o trabalho doméstico, agora durante a pandemia, inclusive, voltou-se muitos olhos à importância do trabalho doméstico, né? Na vida da classe média, que é quem movimenta, né, o planeta aí. Então, a gente vai falar sobre o trabalho doméstico na semana que vem, mas eu vi muitas notícias ao longo desse último ano sobre trabalho escravo dentro de residências. Então, eu queria aproveitar, né, a Dercy, que é uma estudiosa do trabalho doméstico, juntar com o que é um estudioso do trabalho escravo, para a gente fazer um milkshake aqui, para tentar entender o que está acontecendo em 2021, que a gente está vendo tantas questões, e na verdade o que a gente vê na mídia é a ponta do iceberg, né? É um ínfimo do que realmente existe na sociedade, mas por que está tendo tanto trabalho doméstico caracterizado como trabalho escravo? Ana, primeiro dizer que eu estou tão feliz de estar aqui, porque são 2 amores, né? Um amor mais antigo e um amor recente, mas que virou amigo de infância, né? Porque Keké foi uma descoberta da pandemia. Rapidinho, não, pai. Sim. Não, então, eu estou falando, vocês é um amor mais antigo, mas o Keké, com essa coisa toda dele, ele chegando, entendeu? E transformou a minha vida dentro da fiscalização nesse primeiro ano. Que é só, eu estava aqui só para ouvir, né? E depois de tanto carinho aí dos colegas que estão assistindo, nossa chefe querida Bárbara, Débora, Fabrícia, a Jorge de Niterói, enfim, tantas pessoas queridas, estou vendo Virgínia aí agora também, então é só alegria estar aqui falando de temas tão duros, né? Numa sexta-feira, vocês 2 bebendo, eu não, né? Porque eu tenho esse momento na vida que eu não bebo só chazinho. A Dercy é uma pessoa abstêmia. Essa alegria toda dela é natural. É natural. Esse sorriso dela, diferente do nosso, o sorriso dela é abstêmio. Isso. Mas, Ana, respondendo o mais objetivamente possível, porque senão a gente vai virar uma rave... eu diria que por que está acontecendo isso agora é porque nunca deixou de acontecer. Nunca não aconteceu. Sempre foi assim. Inclusive, nesse último ano, até em companhia da vontade própria do Keké, a Michelle, eu tive a oportunidade de algumas vezes, em alguns momentos, conversar com trabalhadoras domésticas, e uma das coisas que eu fiz, né, fiz questão de fazer, é pedir desculpa como agente público, né, como servidora pública, de chegar tão tarde, né, de começar a ter um olhar tão tardio, né?
E aí eu tenho que fazer o meia-culpa como servidora e falar com essas pessoas, sinto muito. Inclusive, uma das experiências recentes, porque o trabalho doméstico finalmente está sendo olhado dentro da instituição, nós podemos dizer que já existe um trabalho muito bem estruturado, já tinha acontecido em Recife, mas agora com o nosso grupo de trabalho sobre trabalho doméstico está sendo feito, está sendo realizado na Bahia, está sendo realizado em Salvador pela Tatiana e pela Liane. E uma das coisas que nós tratamos na nossa reunião da semana passada foi justamente a experiência delas de uma denúncia de uma trabalhadora há mais de 20 anos e que elas chegaram a essa casa. Na segunda-feira, a trabalhadora havia falecido no sábado. Então, elas ficaram completamente arrasadas, e todas nós, porque é a constatação de o quanto a gente chega tarde muitas vezes, né? E isso é muito, muito ruim, né? A gente precisa reestruturar, porque não é só uma questão do trabalho doméstico, não é só uma questão do trabalho doméstico escravo. Isso é o extremo, né? Isso é importante a gente dizer especificamente do trabalho doméstico. Isso é o extremo. Mas outras pequenas coisas acontecem, outras pequenas irregularidades acontecem todos os dias, né? E a gente tem que olhar isso como todo, como inspeção do trabalho. Mas essa experiência que a gente está desenvolvendo e a gente está olhando lá para Salvador, tem tudo isso que já foi falado aqui que eu quero só reforçar. Como, por exemplo, eu tive a oportunidade de entrevistar a Madalena, que foi um caso que ganhou grande repercussão, e eu tive a oportunidade de entrevistá-la junto com a nossa colega Odete, de Minas, né, médica do trabalho, para a gente conseguir entender melhor aquela dinâmica. Fala um pouquinho sobre o caso dela, Dercy. Fala um pouquinho sobre esse caso dela, para quem não participou, quem não acompanhou. A Madalena ela foi resgatada em Minas Gerais, né, até saiu no Fantástico a reportagem. Ela, infelizmente, ela é uma pessoa que tem alguma dificuldade de estabelecer uma cronologia por conta dessa situação de não contato regular com outras pessoas. Porque essa coisa do ser humano, né, ser um ser social, isso significa que a gente acaba sendo a gente por conta das relações que a gente estabelece na vida. E quando você tem as pessoas retiradas dessa possibilidade, elas se transformam em outra coisa que elas não seriam. E com todas essas limitações, né? Inclusive, depois que eu fiz essa entrevista, ela ia fazer aniversário. A gente falou com ela numa terça-feira, ela ia fazer aniversário, ela fez aniversário no sábado, dia 19 de junho. E a minha irmã, ela faz aniversário dia 18 de junho. Então, ela faria um dia antes, fez um dia antes. E a Madalena fez 48 anos, que é a mesma idade que eu tenho. E quando ela falou isso me tocou de tal forma que eu falei, gente, qual é a diferença entre a Madalena, a mulher negra, de 48 anos, nascida em 19 de junho, de mim para minha irmã? Se não, oportunidade. E foi tudo que ela não teve. É uma falha de cabo a rabo do Estado brasileiro numa situação como a dela. Porque, pelo que eu entendi, ela ficou órfã, né? E você não tem uma rede de proteção familiar. Os filhos acabaram sendo distribuídos pelos padrinhos, o que é muito comum no interior, eles foram distribuídos. E essa madrinha, que ela infelizmente não soube me contar como é que a mãe dela teve essa relação com essa madrinha, né? Eu fiquei sem saber se de repente a mãe tinha sido trabalhadora doméstica para essa madrinha. Ela não sabe narrar isso, mas ela vai no primeiro momento para a casa dessa madrinha e depois ela vai para a casa do filho. Ela passa, né? Herança, né? É quase herança em vida. Filho da madrinha, não filho dela. Filho da madrinha. Né? Ela é passada para a casa do filho da madrinha, onde ela... Isso, exatamente. Onde ela passa boa parte da vida, já que ela ficou nessa situação
por mais de 30 anos. E o interessante é, como que a Kéa falou, você não tem o cerceamento do direito de ir e vir. Não. O primeiro trabalho que se faz é de aniquilar qualquer possibilidade de autorreconhecimento como um ser destinatário de amor, de carinho e de direitos. A partir do momento que a patroa diz, você é feia, você não pode usar um batom vermelho, e agora ela faz questão de usar, porque você é feia, você não entende nada, você não serve para nada, a pessoa acredita, porque a única voz que ela ouve é de alguém dizendo que você é nada. Por que eu não vou acreditar? Porque todas as pessoas dizem que eu sou nada. Mas, o que no caso dela, que eu não quero me estender, me chamou muita atenção, é que ainda que ela fosse poucas vezes à padaria, que ela disse que eventualmente ia, mas as compras eram feitas pelos patrões, pelos algozes, eu diria, e eu digo algozes porque ela ainda era beliscada. Ela, quando tinha alguma coisa, ela dizia que a mulher, né, a nora dessa madrinha, beliscava ela. Então, ainda tem essa questão física. Mas ela ia à igreja. E é interessante porque ela sempre fala, eu sou muito católica, eu sou católica. Eu não estou aqui falando nem fazendo nenhuma restrição a qualquer tipo de religião. Estou reproduzindo a fala dela, eu sou católica. E ela diz, eu vou à igreja porque onde tem uma ordenação, eu vou. Eu pego ônibus, eles não gostam não, e eu vou. E ela vai à igreja. Ela disse que participava da liturgia, então é uma pessoa que circulava dentro de uma comunidade religiosa, as pessoas sabem o nome dela, mas que era, apesar disso, completamente invisibilizada. Completamente. Porque essas pessoas olhavam para Madalena dentro da igreja e ninguém perguntava assim, de onde você veio, para onde você vai, que roupa é essa, por que você está triste, quem é você, como você participa de uma comunidade religiosa ou de qualquer outra natureza, e ninguém pergunta o que acontece na sua vida, que espécie de sociedade é essa, que não olha para o lado, para as pessoas que estão sentadas ao seu lado. Como é que é isso? Isso me deixou muito chateada, porque essas coisas acontecem pela omissão de todos nós. Nós temos o dever funcional de agir, mas a gente tem que ter o dever cidadão, humano, né, de agir também. A gente não pode naturalizar esse tipo de coisa. Então, a gente naturaliza o trabalho doméstico, a gente naturaliza o trabalho infantil, a gente naturaliza empregado sem registro, a gente naturaliza salário em atraso e acha que não, está tudo bem, pelo menos eu estou trabalhando. Né? O que é agora à frente da aprendizagem, né? É muito comum você ouvir, melhor estar trabalhando do que estar roubando, como se a única oportunidade que uma criança devesse ter na vida é trabalhar ou roubar. Né? Então a gente naturaliza uma série de situações, aí depois que todo mundo com aquela cara de espanto, como é que isso está acontecendo? Mas está acontecendo todos os dias na nossa cara. Né? Assim, é só você criar sensibilidade e desenvolver olhos de ver. Você tem que ver. Né? Você tem que olhar e enxergar essas pessoas. Enfim, a história da Madalena, infelizmente, não é a única. E uma outra oportunidade, uma outra situação também que foi verificada lá em Salvador, que aí a gente fica muito doído, e a nossa colega chegou a se questionar, será que eu fiz bem de fazer esse resgate? Porque mesma situação, mais de 40 anos, essa senhora resgatada, lá com 60 anos de idade, não tem qualquer outra referência, não tem família, zero família, não tem para onde voltar. Elas resgataram 2 pessoas, uma voltou para a família, essa não tem mais para onde voltar, está com 60 anos. Também ia à igreja, uma igreja evangélica, não sei de qual denominação, e foi a denúncia das pessoas da igreja dela que fez com que a fiscalização chegasse.
Só que o interessante, como que Keké também contou, ela cuidava de uma pessoa, eles já estavam percebendo que ela já está cardiopata, que já não consegue fazer tanto as atividades. Tinha um quartinho dela lá, então ela já fazia menos atividades. E aí, o que aconteceu com esse resgate que deixou a nossa colega em crise existencial? E a gente fez aquela catarse nessas reuniões, gente, semanais, são quase uma terapia em grupo, né? Porque às vezes é pauleira. E a colega ficou muito mexida porque ela disse, ainda que em condições terríveis, se a gente pensa numa vida minimamente digna, ela tinha o quartinho dela e por conta da pandemia e da idade dela, ela foi para um abrigo de idosos. E nesse abrigo de idosos, ela acabou com a individualidade, porque ela chegou no meio da pandemia, ficou num quarto isolada, ela costurava, não foi possível deixar com ela o material de costura dela, então ela saiu daquela situação que era péssima, mas pelo menos ela podia ir à igreja, para um outro tipo de encarceramento, que é o que Keké vai falar depois, que é um dos problemas do pós-resgate. O que fazer com as pessoas depois? Ela está sendo acompanhada pelas nossos colegas, que aí é aquela coisa que vai além da inspeção do trabalho, né? Mas como é que você deixa essa pessoa completamente abandonada? E uma das coisas que dentro dessa catarse que a gente faz semanalmente, que a gente chegou à conclusão, é o seguinte, essa pessoa, como ela não é um membro da família, não é mesmo, né? Não é um membro da família, não é tratada. E eu sou partidária de que a gente tem que parar com esse romantismo, né, de que você é uma pessoa da família. Eu até me lembro, fazendo um recorte aqui em Petrópolis, uma coisa pessoal, nada de fiscalização, mas aqui a gente tem a questão do laudêmio, né? Então a gente, quando compra uma casa, tem que dar uma parte para aquele proprietário original. E aí, quando eu comprei minha casa aqui em Petrópolis, a gente foi a uma determinada família famosa, que é até nome de rua no Rio, mas que eu não vou citar, para pagar. E lá estava a trabalhadora doméstica dela, obviamente, mulher, normalmente, né? Mulher, negra, já idosa. E aí a criatura teve a pachorra de dizer, aqui é a fulaninha, você quer um copo d'água? Ah, ela é como fosse da nossa família. Já está aqui na família não sei quantos anos. Aí quando a senhorinha dá aquele sorriso, a pessoa não tem um dente na boca. Então, como é que se fosse uma pessoa da família, você não vai deixar a pessoa não ter um dente na boca, né? Então tem que parar com esse romantismo e colocar as coisas assim, são trabalhadores dignos, o trabalho doméstico é um trabalho digno, de importância, o trabalho de cuidado é de importância fundamental na nossa sociedade, seja ele remunerado ou não. A gente tem que valorizar o trabalho de cuidado, né? E essa trabalhadora especificamente resgatada que está no abrigo, a conclusão que nós chegamos é de que ela já estava valendo pouco, ela já estava valendo quase nada. Hoje, com o resgate que foi feito e esse acompanhamento que está sendo dado, ela tem a possibilidade, mesmo no abrigo, porque já houve uma condenação, ela vai ganhar uma indenização, que vai dar a possibilidade dela comprar uma casa, mas a gente tem toda uma preocupação, que é uma pessoa que não tem noção de nada, não tem noção de dinheiro, ela nunca manipulou dinheiro. Ela ficava dentro de casa mesmo. E é interessante esse caso, depois isso vai ser mais divulgado, porque era quase uma serial killer. Porque foram várias crianças que passaram por essa casa, nessas mesmas condições. Mas aí a história para outra live, Tatiana e Liane conta essa história para vocês. Não, peraí, deixa eu anotar aqui que isso aí eu já... Porque a história é complexa. Mas devido a essa objetivação, né, tornado objeto essa pessoa... Daqui a pouco ela ia ser jogada para fora dessa casa, a gente não tem dúvida disso, sem a menor possibilidade de nada, porque agora pelo menos ela tem uma indenização, a gente vai torcer para que ninguém roube essa pessoa, que ela consiga ter algum amparo, enfim, a gente está aqui todo na torcida, né? Para que tudo funcione. Mas, no médio e longo prazo, ela ia ser completamente descartada.
Enfim, eu não sei se era isso que você queria que eu contasse, Ana. Não, era. Mas, É isso. Na mas verdade, sim. eu acho que a melhor notícia é de que finalmente a fiscalização está institucionalmente olhando para o trabalho doméstico. Seja ele na sua versão absurda, que é o trabalho doméstico escravo, ou como qualquer outro trabalhador que tem que ter os direitos do artigo 7º devidamente resguardados. Ainda que na semana que vem a gente vai contar que a legislação do trabalho doméstico continua tratando o trabalhador doméstico como um trabalhador de segunda classe. Mas, apesar disso, temos sempre que reconhecer as conquistas. E uma delas, eu acho que, a partir da legislação, a fiscalização está finalmente olhando para essa categoria, como deveria já ter feito e faz para todas as outras. É isso. Então, peraí. Primeiro, todos aqui em casa, por favor. Todos de pé. Todos de pé. Pegando esse gancho do que a Dercy está falando e pegando o gancho de algumas perguntas que tem muitas perguntas aqui na caixinha. E a pergunta é justamente sobre esse acompanhamento do trabalhador resgatado. Então, vou passar a palavra para o Keké para falar um pouquinho sobre essa questão do acompanhamento. Ok, chegou lá o auditor fiscal, foi caracterizado o trabalho escravo, e aí? O que acontece com aquele indivíduo que estava sofrendo uma situação de trabalho degradante? Não, primeiro, assim, você simplificou. Você falou assim, pegando o gancho do que a Dercy falou, não dá para pegar um gancho, né? A Dercy me inquietou aqui a cabeça. Por isso que eu ainda não respondi o áudio de 3 minutos da Dercy, porque é um áudio intenso, né? Não tem condições. Eu tô até agora, eu pego um pouquinho, eu ainda estou no 2 minutos e 15, então, tentando. Então, você vai ter cara. No Instagram, que é? Porque, gente, é porque tem uma pessoa que estava assistindo aqui a live no começo, que é um amigo meu chamado Kaká. Então, me bagunçou os neurônios. Mas, Keké, você vai ter que fazer um Instagram para você, porque sexta-feira que vem a gente vai falar sobre isso. E toda quinta-feira tem nós duas aqui falando sobre SST no Instagram, na página da Linos Cursos Jurídicos. Então, para a gente poder se ver mais, ou você ver a gente mais, e ouvir essa fala sempre maravilhosa da Dercy, vai ter que fazer um Instagram e aparecer quinta-feira às 20 horas aqui para a gente poder bater papo. Mas segue. Nem que eu separe, eu vou fazer esse Instagram. A Michelle não deixa, cara. A Michelle diz que eu só de ter eu não estou em grupo de WhatsApp, só de contato individual eu já me perco. Eu fico desconcentrado. Imagina todo, mas vamos lá. A Dercy, primeiro assim, né? Dizer do meu carinho, eu falei isso quando a gente fez o primeiro contato, que eu falei que eu já era seu fã, te encontrava, eu transbordava de energia boa numa primeira ligação para te colocar em alguma enrascada, né? Porque ano passado foi isso, a gente se conheceu te colocando em alguma confusão, né? E só se pandemia teve momentos positivos, com certeza a gente ter criado essa amizade aí desde sempre, né? De outras vidas. Registrando isso, dizer com a Ana aqui que eu estou sendo boicotado, que fiquei com inveja quando ela falou, não, porque a Débora está aí, a Bárbara, eu não estou vendo ninguém, eu estou fixado aqui, não passa mais ninguém falando, eu estou só nas perguntinhas, então eu fico sem saber o que está acontecendo, quem está perguntando o quê. Vamos lá, eu acho que só muda de endereço, quer dizer, se você pegar a Madalena e pegar a Marlene, que é uma criatura extraordinária, porque, e eu vou falar do pós-resgate, até hoje a gente ainda está, a turma especializada, assistente social, psicólogo, ainda está trabalhando a Marlene, mas é uma criatura de uma inocência, de um amor, que vai fazer bem a alma de todos, né? E a mesma coisinha, só mudou o endereço. Quer dizer, quando eu digo mesma coisinha, esse cenário horroroso realmente de exploração do ser humano, né? Aí eu vou só meter o bedelho numa fala da Dercy inicial. Só uma pessoa com esse caráter que ela tem, né, essa humildade, vem aqui pedir desculpa da gente estar chegando atrasado, né, em diversos ambientes. E quando eu falei lá no começo da minha fala, eu disse que, olha, em 94, 95, é possível que o cenário da Constituição Civil tivesse muito mais ruim do que a gente encontrou quando a gente começou a atuar na Constituição Civil já em 2000 e pouco, né? Porque a gente
Mas nessa fala que ela disse, eu queria chamar a atenção o seguinte, aproveitando, porque tem a turma aí que não é da auditoria, nós somos poucos, né? A gente se estrepa para tentar atender, vale a meia-culpa, vale o pedir desculpa, porque a gente tem esse caráter que a Dercy tem aí, essa humildade, mas a gente precisa desse socorro da sociedade. Quando a gente vai formando essa opinião às pessoas, e essa live, Aninha, parabéns, porque permite, né, toda vez que a gente pode ocupar um espaço, para falar um pouco que a auditoria fiscal do trabalho faz. Sabe quando você pega uma categoria, você está vendo o jornal de manhã, alguém fala assim, categoria tal está 3 meses de greve. Você fala, fiz menor falta, está 3 meses. Não, a gente precisa, a sociedade precisa entender o que fazemos. E na medida em que somos poucos, não estamos conseguindo ocupar todos os espaços. Né? Eu estou aqui na coordenação da aprendizagem, estou na mão de obra do escravo, a Rosane está na rural, o Raul é um multimídia, né? Eu estou vendo aqui. Foi coordenador do escravo aqui, eu estou dando vocês, pô, uma atuação espetacular. Então a gente está se desdobrando. Agora, se a gente tiver mais auditores, da forma como a Elite está conseguindo capacitar os auditores, olha, um vai estar impedindo o trabalhador de despencar do andaime, outro vai estar na serra elétrica, outro vai estar cuidando, infelizmente, do acidente que a gente não pôde evitar, mas vai fazer um diagnóstico para que ele possa ser evitado em outra oportunidade, inserindo o portador com defeito. Então a gente precisa de concurso público. Se eu posso deixar aqui, se eu chutasse uma lâmpada, saísse um gênio, eu ia falar para a auditoria, concurso, não estamos falando de dinheiro, não estamos falando de bônus, não estamos falando nem de estrutura, que também a gente pode, mas concurso, a gente precisa somar e oxigenar. Mas me empolguei, eu queria dar um exemplo. Eu pode resgate, eu só queria dar um bom exemplo, Dercy, senão a gente também fica com esses exemplos pesados, e a gente vai chegar no pós-resgate, que foi uma residência que a gente foi em Copacabana, e a denúncia era de um jovem portador com deficiência, uma pessoa com deficiência, não estava bem claro na denúncia, e que estava sendo super explorado de hora. E quando nós chegamos nessa residência, a partir do momento que a gente consegue começar a contar essa história dele do porteiro, às vezes a gente já fala com o vizinho, e a gente foi vendo que o cenário, quando a gente chegou na residência, era um morador de rua que, no momento anterior, já tinha prestado serviços no prédio, e essa senhora, o porteiro, disse a ela, um dia que ela falou assim, cadê o fulano de tal que faz uma pintura, faz um serviço de pedreiro, desentope, aquele lá que estou precisando resolver alguma coisa, depois, olha, ele está morando na rua. Ele está no alcoolismo, ele não está... Aí ela foi conversar com ele, estou sendo bem, estou resumindo, foi lá conversar com o filho, e dizendo que queria encontrar com ele, né? Tinha conhecido como é que ele está morando na rua. E ela acabou acolhendo essa pessoa que já tinha prestado serviço na casa dela e mora na casa dela hoje sem nenhum tipo de submissão. É como se fosse um filho, né? A gente conseguiu ouvir do porteiro, um ou outro vizinho, tinha uma empregada doméstica nessa casa, e ele no quartinho dele, bem vestido, só que uma relação de mãe para filho ali, com todas as broncas que mãe dá em filho. E a denúncia foi porque os moradores foram para uma como é que chama? Convenção? Não, aquela reunião de condomínio, e falaram que era um absurdo no condomínio de Copacabana a moradora estar acolhendo indigente, morador de rua, isso não é possível. E o que está acontecendo aí? Deram uma forçada para a gente chegar lá como se a gente fosse resgatar. Então isso é um bom exemplo que existem pessoas boas, né? E que a gente trabalha com responsabilidade também. Pós-resgate, Lulu que fez, eu acho que Lulu fez essa pergunta, né? Não sei exatamente, Lulu. É o que nos inquieta, nós auditores fiscais de trabalho, e que se a gente se envolver com cada movimento que a gente faz nesse sentido, a gente vai acabar adoecendo. Porque eu mesmo cheguei em casa falando para a Michele que a gente ia adotar a Marlene, do bairro Abolição. Falei, eu vou trazer ela para casa. Né? Não tem condições, eu não estou conseguindo ver como é que ela vai ser reinserida, o que está acontecendo, meu Deus do céu, a vida toda foi dessa forma, e agora a gente tirou de lá, que vai pegar o dinheiro do seguro-desemprego, vai fazer o quê? Não sabe? Não conseguia ficar nem com R$7 das bananas que ela vendia, que a empregadora pegava, vai ficar com 1.000 de seguro-desemprego, está sendo conseguida uma indenização para ela, como é que vai pingar esse dinheiro na conta dela? 100 mil, meu Deus, a gente entra em crise, a gente adoece. Né? Só que a gente tem um movimento que foi capitaneado pelo Valdinei,
em Mato Grosso, que chama a Movimentação Integrada, que já começou a emprestar um olhar. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma ação de resgate no Pará, a primeira minha, a gente foi lá, caracterizou, barraco de lona, aquela história, xixi, cocô no mato, entregamos as guias de seguro-desemprego, eu olhei para o Leandro Vagliatti, ele olhou para mim e falou, e agora? Esse trabalhador vai fazer o quê? Com dinheiro na mão, mas o que ele sabe fazer? Né? Ele vai construir alguma coisa, vai montar, vai economizar, vai tomar tudo, vai perder esse dinheiro, vai voltar para esse ciclo vicioso, porque a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso e tornar virtuoso. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem um convênio do Ministério Público do Trabalho com a Caritas Arquidiocesana da Igreja Católica, que permite um acolhimento pós-resgate. Então, exemplo prático, o que a gente fez com essas duas senhoras, de Abolição e de Vila Isabel? No primeiro momento, rompeu esse vínculo, foi para um hotel, né, para a gente discutir as verbas decisórias, para ter aquela quebra daquela opressão, foi para um hotel, ao mesmo tempo já vai conversando com psicólogo, assistente social, vendo exatamente o que pensa da vida, se é que pensa alguma coisa, em qual tempo, vai pensar no tempo dela, o que quer fazer. Depois disso, foi para um abrigo, e aí eu fui visitá-la, a Marlene, eu fui visitá-la no abrigo na Ilha do Governador. Foi um dos momentos mais felizes que eu tive, também na carreira e de vida. Quando eu cheguei lá, ela me deu um abraço maravilhoso, né, um carinho tremendo, feliz, né? Ela chorou de felicidade, ela falou que nunca foi tão feliz. E um abrigo que a turma absolutamente envolvida com essa recuperação. Porque aqui no Rio de Janeiro a gente pouco sabe disso. Aqui no Rio de Janeiro você tem esse primeiro acolhimento, que é justamente que você acolhe quem não tem para onde ir, ou quem está numa situação de vulnerabilidade que precisa desse acolhimento. Depois você vai evoluindo etapas até estar numa etapa que eles consideram de ressociabilização. Essa pessoa vai estar pronta para voltar para a sociedade num outro cenário. Só que essa senhora agora, a Marlene de Abolição, é um outro trabalho que se faz também, do Caritas, dessa rede de proteção. A Ludmila aqui da Secretaria de Direitos Humanos conduz muito bem a articulação com toda essa rede. Também identificaram laços familiares. Então descobriu um irmão e fizeram a reaproximação com o irmão e a possibilidade desse irmão acolher. Eles vão sacando qual é o movimento. A gente não tem técnica para isso, né? E esse irmão, hoje, ela está morando com esse irmão, esse grupo, aí o CREAS acompanha, o CRAS acompanha, e está muito bem inserida. A outra senhora está também na casa do sobrinho, vai receber agora uma indenização de R$76 mil. Pensou muito tempo de voltar para o lugar que ela estava, até pouquinho tempo atrás ela ficava batendo nessa terra, quero voltar para lá, tem que cuidar da senhorinha. Então, assim, nós auditores, nós estamos fazendo, hoje eu estava falando isso com a Rosane, minha querida amiga e parceira aqui, a gente está tocando, Márcio Guerra ainda está afastado por força do Covid, da autodeclaração, já tomou as 2 doses, está agora imunizando, vai voltar para a rua com a gente. Raulzito, que foi coordenador do em Brasília, está conversando com a Rosane. Ontem a gente ficou esse tempo todo, de 10 horas da manhã às 5 da tarde, tentando entender o que dava para fazer. Se a gente pegar os normativos desse, Aninha, o auditor chega ali, olhou, é uma situação, entrega a notificação, vou lavrar esse auto, acabou. Ali a gente falou, meu Deus do céu, essa senhora está tão abandonada quanto essa outra, se a gente tira uma daqui, a outra vai ficar sem ninguém. Então a gente ficou pensando, hoje de manhã, esse portador com deficiência adicto, né, o que se faz, como é que ele vai para onde, e a gente começa a pirar e adoecer. Então, o que a gente tem que fazer para o pós-resgate? Os exemplos já estão sendo dados. Retiramos acolhimento em hotel, né, todas as roupas, higiene, abrigo, que no Rio de Janeiro está bem estruturado, as indenizações, curso, capacitação, estudo, de acordo com as necessidades dele, tudo isso está sendo criado. A gente precisa encorpar essa rede. Hoje nós tivemos dificuldade para esse adicto, para esse dependente químico, os contatos que a gente fez, ninguém estava recebendo se não fosse uma emergência. Então a gente, o Estado, e aí a gente começa a fazer contato, Prefeitura, Estado, então a gente precisa encorpar, porque se repressão fosse capaz de erradicar o trabalho escravo, a gente já teria feito. Nós estamos trabalhando muito bem desde 95 nesse enfrentamento. É possível que a gente chegue tarde num ponto aqui, outro acolá, mas nós estamos atuando. Agora, a gente precisa realmente quebrar um ciclo vicioso, né, e torná-lo virtuoso,
fugir dessas armadilhas. A inserção de aprendiz é um belo exemplo que você consegue inserir um jovem e deixar que ele vire um adulto escravo. Ele vai ter uma referência no trabalho digno, de uma vida em sociedade, mas a gente ainda está inquieto, porque não depende muito da gente, auditores, a vida segue, né? A gente está de manhã numa ação, a gente está tá tarde em outra, a gente está com OS, a gente está com 1000 coisas que a gente tem que fazer, e a gente precisa só trabalhar para ver se melhora essa rede de proteção, esse acolhimento pós-resgate. Eu acho que numa situação como essa, a só, fórmula rapidinho. é complexa. Desculpa, deixa eu interromper. O meu celular está com algum problema que eu estou com medo de... a bateria está descarregando. Eu estou com medo de perder a live. Eu vou interromper com 1000 desculpas. Eu estou com o celular ligado no carregador e não sei o que está acontecendo aqui. Eu queria que você falasse rapidamente sobre como fazer para denunciar, e eu vou encerrar a live meio correndo para não correr o risco de perder. Jesus. Olha, diz que 100, né? O mais prático aqui, a CIT vai me... A Secretaria de Inspeção do Trabalho vai me... Pode denunciar. Se você olhar na rua e sentir o cheiro, tem rabo de porco, tem nariz de porco, tem orelha de porco, você liga para o Disque 100. Mas conta os fatos, conta tudo que você está vendo. Não fala assim, é trabalho escravo, ponto, porque isso vai prejudicar o andamento da denúncia. Outras vão entrar na frente. Conta tudo que você está sabendo daquela situação. Sai contando, que a gente precisa ler. Que aí vai motivar a gente ir mais rápido ou menos rápido. Porque eu falei, somos poucos, temos que estar tendo prioridades aí, felizmente. Quer dizer que a Dercy não vai falar isso? Não entendi nada. A Dercy acabou, é isso? Não, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou salvar tudo. Fiquem aí que eu vou reabrir, tá bem? Fiquem aí um instantinho. Pessoal, não vão a lugar nenhum. Eu vou encerrar e já a gente volta aqui.